Olha, a história de Gênesis 16 joga a gente bem no meio de um drama familiar intenso, sabe? É uma daquelas histórias que exploram o que acontece quando a gente está entre a fé e o desespero. É sobre o que rola quando uma promessa de Deus parece demorar demais e as pessoas resolvem dar um jeitinho com as próprias mãos. Então, para a gente se situar, Deus tinha prometido um herdeiro para Abraão, o começo de uma nação inteira. Só que depois da promessa vieram 10 anos. 10 anos de silêncio absoluto. A esperança, claro, começa a virar pó no deserto. E a pergunta que não queria calar ali era uma só: e agora? O que a gente faz? E é essa pergunta que nos leva direto para o coração do problema, para o primeiro ato dessa história. Uma promessa que foi adiada e o peso esmagador que é ter que esperar. 10 anos. Pensa um pouco no que isso significa. Não são 10 dias, nem 10 meses. É uma década inteira vendo o tempo passar, vendo a esperança minguar a cada dia. A fé de Abraão e Sara foi testada até o limite, esperando um milagre que, sinceramente, parecia que tinha se perdido no caminho. E para a gente entender o tamanho da pressão, a gente precisa voltar no tempo, para a cultura daquela época. No Antigo Oriente Próximo, não poder ter filhos não era só uma tristeza pessoal, era uma vergonha pública, uma humilhação para a mulher. Era como se ela tivesse falhado no seu papel mais fundamental. E é justamente essa pressão cultural toda que acaba levando a um plano desesperado. Uma solução que, na cabeça deles, fazia todo sentido, mas que, do ponto de vista da fé, era totalmente furada. A solução que a Sara propõe pode soar meio chocante pra gente hoje, né? Mas era uma prática legal, bem estabelecida na cultura deles. A barriga de aluguel, ou maternidade substituta. A serva Agar era vista como uma extensão da própria Sara. Então qualquer filho que nascesse dela seria, por lei, herdeiro da patroa. Não é à toa que os estudiosos definem isso como uma solução culturalmente aceita para o problema da infertilidade. Então, o plano da Sara não surgiu do nada, ele estava bem enraizado nos costumes do seu tempo. Mas e o Abraão, o grande patriarca da fé? Ele simplesmente aceita o plano sem questionar? É uma passividade que chega a assustar. E a fonte que a gente analisou aponta para um eco muito profundo aqui. Uma atitude que lembra muito a de Adão, lá no Jardim do Éden. Assim como Adão, que não assumiu responsabilidade, só seguiu Eva, Abraão segue Sara, abrindo a porta para um desastre. Pois é, e como a gente pode imaginar uma solução humana para um problema espiritual raramente dá certo. As consequências não demoraram nada para aparecer, e o plano que deveria trazer um herdeiro acabou trazendo um conflito devastador para dentro de casa. O problema começa assim, logo de cara. O texto diz que quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. O orgulho aparece na hora. A dinâmica de poder ali dentro muda completamente. E a relação entre as duas racha. A Sara, se sentindo ferida, humilhada, faz o quê? Se volta contra o marido. Ela chega e diz: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Quer dizer, em vez de assumir a própria ideia, ela joga toda a culpa em cima do Abrão. E a resposta do Abraão é inacreditável. Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Ele basicamente lava as mãos. Tira o corpo fora da responsabilidade de um jeito que a fonte que a gente estudou chama de destrutivo. Ele dá carta branca para Sara agir com base na raiva dela. O resultado disso? Previsível, né? A Sara maltrata a Agar. E ela, oprimida, abusada, não vê outra saída a não ser fugir para a solidão e para o perigo do deserto. Mas é exatamente aqui, no ponto mais baixo da vida da Agar, no meio do seu desespero total, que a história tem uma virada surpreendente. Acontece uma intervenção divina. O texto diz que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Isso é muito forte. Mostra o cuidado de Deus com quem está sofrendo, mesmo com alguém que, como Agar, estava fora da aliança principal. Deus a vê. Ele a enxerga. E esse encontro vai muito além de um simples consolo. O anjo dá a ela uma instrução e uma promessa. A instrução é para ela voltar, mas a promessa é uma garantia de que o filho dela, Ismael, também teria um futuro, também teria uma grande descendência. E a promessa que Deus faz para Agar é gigante. É quase um espelho da promessa feita ao Abraão. Multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Isso revela uma coisa incrível. Mesmo no meio da confusão e da dor que os humanos causam, a bênção de Deus encontra um caminho para acontecer.
Agar, completamente tocada por essa revelação, faz algo único na história. Ela dá um nome a Deus. Um nome que ecoaria para sempre. El Roi. E o significado desse nome é o grande clímax da história. El Roi significa Tu és o Deus que me vê. Pensa na profundidade disso. É o único momento em toda a Bíblia em que um ser humano dá um novo nome a Deus. É a afirmação máxima de que, mesmo no pior deserto que a gente possa imaginar, ninguém é invisível para ele. Mas a importância dessa história não termina ali no deserto, não. Vamos ver como ela continua ressoando, deixando ecos que chegam até o Novo Testamento e que nos oferecem um significado que dura até hoje. Séculos e séculos depois, o apóstolo Paulo vai resgatar essa história na sua carta aos Gálatas e a transforma numa alegoria poderosíssima. Para ele, Ismael representa a nossa tentativa de alcançar as coisas pelo próprio esforço, pela carne. É quando a gente tenta fazer acontecer na força do braço. Já Isaac, por outro lado, simboliza a promessa de Deus que a gente recebe pela fé, pela graça. A história vira, então, um resumo da jornada espiritual, né? Aquela tensão constante entre tentar forçar o resultado e aprender a confiar no tempo de Deus. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda nos ensina? Primeiro, que os planos de Deus não precisam da nossa ajudinha impaciente. Segundo, que a dor de esperar não é desculpa para a gente pegar atalhos espirituais. A gente vê também de forma bem clara como o orgulho e a culpa simplesmente destroem relacionamentos. E talvez o mais importante de tudo, a história de Agar nos mostra que Deus sempre vê e sempre cuida de quem se sente aflito, de quem foi deixado de lado. Isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Agar nos presenteou com esse nome, El Roi, o Deus que vê. A pergunta que fica ecoando desde então é: o que realmente muda quando a gente entende que Ele também nos vê, especialmente naqueles momentos em que estamos atravessando os desertos das nossas próprias vidas?